Boa noite a todos. Eu sou Wilson Garcia, sou psicanalista do Instituto Brasileiro de Ciência e Psicanálise, o IBCP. Faço parte também de um grupo intitulado Empresas e Relações, onde toda quarta sexta-feira de cada mês é apresentado um tema ligado ao mundo corporativo, com uma ótica psicanalítica, inclusive. Esse grupo é formado pelo Eduardo Silva, por mim e pela Flávia Anjos, todos psicanalistas do IBCP. É uma alegria estar aqui, uma vez mais, para abordar um tema de fundamental importância no mundo corporativo, que o tema hoje é a depressão nas empresas, uma realidade cada vez maior. Sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de compartilhar aqui a tela com vocês. Consegui ainda. Vamos compartilhar a tela. Pronto. É isso aí. Esse é um tema que tem tomado muito a questão das preocupações da área da saúde de forma mundial. O propósito desse trabalho aqui é transmitir uma noção do que seja a depressão, seus sintomas, características, bem como o impacto desse transtorno mental nas empresas, inclusive o financeiro. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu quis fazer uma pesquisa de como as pessoas sentem isso. Antes de eu falar da depressão propriamente dita, vocês entenderem como as pessoas veem, sentem ou sentiram que já percorreram por esse caminho da depressão. E aí eu peguei assim, informações desse tipo, olha, a depressão é uma morte em vida, não se sente nada, nem tristeza, nem raiva, alegria, nada. A depressão é pior que o câncer. O câncer te faz ter vontade de viver. A depressão é um vazio que ocupa um espaço imenso. É o mar de pensamentos negativos, onde os sonhos e a vida vão se afogando lentamente. É uma dor física e mental que perdura durante meses. A depressão faz um homem olhar uma só direção, a pior. Vocês estão percebendo a dor que é em cada frase dessa? Olha, quantas decepções surgem uma atrás das outras, a tristeza passa a fazer parte da nossa rotina. A depressão é quando se está rodeado de pessoas e mesmo assim se sente sozinho. A depressão é uma prisão em que você é tanto prisioneiro como carcereiro cruel. É o voo cego da alma em direção ao vazio existencial. Então, vocês vão vendo, a depressão, hoje, ela é conhecida como o mal do século. Ela é conhecida como a dor da alma. E as pessoas que não vivenciaram, não tiveram contato com isso, difícil imaginar o que seja. Daí a importância de cada vez mais
a população saber do que se trata, o que é. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a definição da depressão é essa daqui, ó. É um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhada da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Mas tristeza ou depressão é a mesma coisa? Não. Às vezes as pessoas têm o contato com a tristeza e imagina ser depressão. Não. Tristeza é uma reação natural do ser humano, aonde contribui para que ele elabore uma situação desagradável que ela vivenciou, uma separação, uma doença, uma mudança de emprego. Isso pode gerar uma tristeza, é um sentimento desagradável e a tristeza faz parte. Mas e a depressão? Qual que é? A depressão, a tristeza é uma das características da depressão. Só que a depressão ela vem acompanhado de tantos outros sintomas que nós vamos abordar um pouco mais para frente. Tá? Tristeza, tristeza. A depressão é vários sintomas, entre as quais a tristeza é um deles. Para que a gente entenda, eu vou seguir assim uma linha do que é a depressão, vocês vão entender um pouco mais sobre depressão, e depois eu vou entrando para o mundo corporativo, para que se entenda tendo o contexto, ok? Então nós temos o nosso cérebro, essa máquina maravilhosa, ele está dentro da nossa caixa craniana, ele pesa ali de 1,2 kg, 1,5 kg, e ele é formado por cerca de 86 bilhões de células nervosas, que são essas aí. As células nervosas são essas, os neurônios. Aqui nós temos 2 células nervosas. As células nervosas, a conexão entre uma e outra, as sinapses, elas ocorrem nessa região aqui, olha. A sinapse ela vai transportando uma carga elétrica de uma célula para outra. Se nós ampliarmos isso aqui novamente, é mais ou menos isso aqui, olha. Está vendo esse transporte da carga elétrica. Para que vocês entendam, num estado normal, os nossos neurônios ocorrendo as sinapses, aqui está representado pela serotonina e a noradrenalina. Então, há um fluxo. Olha os neurônios num estado de depressão. Os neurotransmissores, o que transporta a carga elétrica, ele é diminuído. E esse transporte começa a ocorrer de uma forma mais lenta. E aí vai começando a se instalar a depressão. Então quer dizer que se está lá com esse problema, e o que vai? Vai no médico, toma o remédio, o antidepressivo, e ele vai fazer qual é o papel dele? Tentar reequilibrar aquela questão dos neurotransmissores. Porém, a coisa não é bem assim que funciona. Porque a depressão, ela ocorre, existe de fato a alteração química no cérebro. Só que se for olhar somente dessa forma, se pula várias etapas de contribuição com a pessoa que está acometida da depressão.
Só que essa alteração química do cérebro pode ter ocorrido por uma perturbação mental. A perturbação mental ocorreu devido a um problema social. Por exemplo, emprego, separação, relacionamentos. Só que esse problema social aconteceu porque é devido a como essa pessoa funciona. Porque duas pessoas vivenciando a mesma experiência, elas sentem de forma diferente, absorvem de forma diferente. Só que essa pessoa funciona em função de como ela foi construída. Então, olha só, se ficar limitado a querer achar uma solução medicamentosa pura e simplesmente, não vai resolver. Daí a importância de percorrer, de entender todo esse caminho, que eu vou falar ainda mais lá para o final como que corre esse caminho aqui. Quais são os sintomas da depressão? Agitação interior. Apesar da pessoa ela estar no movimento, dependendo do estágio em que ela está, né? A depressão ela vai de um desalinho moderado de tristeza até o mais intenso desespero. Tá? Imagina as duas extremidades. Dependendo da fase que ela está, a pessoa quer ficar mais quieta, mais parada, como eu vou falar em outros sintomas, mas internamente ela está agitada interiormente. Diminuição do libido. Isso aqui é um fator muito marcante na questão da depressão. Porque diminuindo o libido, o desejo sexual, o parceiro ou a parceira, se não entende o que está acontecendo, o que é a depressão, começa a haver uma cobrança de uma forma mais efetiva, começa a ter aberturas para discussões, para gerar culpas, quando não ocorrer sexo contra a vontade, que acaba sendo uma agressão e piorando ainda mais a situação. O pior período é da manhã, isso é uma característica não necessariamente em todo mundo, mas em grande parte das pessoas com depressão. Olha, essa questão é interessante, ó, dor de cabeça, dor no peito, dor nas costas. Mas isso é depressão? Não, não é. Mas assim, existe questões que ela vai impactando no corpo físico da pessoa. E às vezes assim, a pessoa está com dor de cabeça, vai no neurologista. Está com dor no peito, vai no cardiologista. Está com dor nas costas, vai no ortopedista. Tudo bem, tem que ir mesmo. Se está com um problema, tem que buscar resolver as questões. Só que às vezes é o sintoma da depressão. E se o médico não percebe, fica trabalhando questões específicas, né? Você imagina, você com uma erupção cutânea na pele, você vai o quê? No dermatologista, ele te passa uma pomada e tudo bem, dali a pouco volta. Só que se não olhar de uma forma ampliada, de uma forma sistêmica, pode ser que isso aqui ocorreu porque a sua resistência do seu corpo caiu, a sua resistência caiu porque você está passando por uma situação de estresse, de ansiedade, de tristeza muito grande. E isso aconteceu por um problema que você está vivenciando. Entende? Então, se você não olhar a causa das questões, você fica trabalhando os sintomas. E dali a pouco você cuidou da erupção cutânea, mas dali a pouco vai aparecer um problema na gastrite, um problema na cabeça, um problema na perna, e assim sucessivamente. Medo e ansiedade também estão ligados com os sintomas. Queixas gástricas, redução da capacidade cognitiva, começa a ter mais dificuldade de concentração, de
de seguir uma linha de raciocínio, né? Agressividade, algumas pessoas ficam mais agressivas. Ver sempre o lado negativo do mundo, isso é uma característica marcante. Os membros vão ficando mais pesados. Tem a sensação que vai ficando mais pesados, né? O esgotamento físico, olha só, a pessoa não quer, ela vai ficando mais parada e, ao mesmo tempo, ela vai tendo a sensação ou vai tendo a questão do esgotamento físico. Sentimento exagerado de culpa também. Isso aqui é interessante porque é comum, no senso comum, quem não conhece vem com aqueles papos de que ajudar e fala assim, nossa, olha, você não tem nada, olha que família bonita que você tem tudo, tanta gente não tem nada e você tem tudo e você está assim. E aí, ao invés de ajudar, coloca a pessoa mais para baixo ainda. Diminuição da vontade, a pessoa vai perdendo a vontade. Lembra que eu falei que vai de um sentimento generalizado de tristeza, vai de um sentimento moderado até o mais intenso desespero, né? Então, dependendo do estágio, a pessoa vai perdendo a vontade de levantar da cama, de tirar pijama, de se cuidar, da sua higiene pessoal, inclusive. Perda de concentração, que está ali ligado à capacidade cognitiva que nós já falamos. Perda de perspectiva é um dos fatores pior para a questão da depressão, né? A perspectiva é o que movimenta as pessoas, né? O que eu vou fazer, para onde eu vou, quais são os meus sonhos, quais são os meus ideais, é o que impulsiona. Se não tem nada disso, desejo de fuga da vida. Não significa que todo depressivo tem isso, mas quando eu falo na outra extremidade, no mais intenso desespero, a pessoa pode começar a entender, a sentir esse vazio e começar a pensar na questão da morte. Dormir demais ou dormir de menos e perda ou ganho de peso numa proporção assim maior e rápido, né? Não significa que engordou, emagreceu, está com depressão, não. E nem significa que para ter depressão tem que ter todos esses sintomas. Isso aqui é uma pista para que as pessoas tenham uma noção. Pode ser que a pessoa tenha 1, 2, 3 ou 4, mas tem algumas questões mais específicas. E a tristeza, como nós já tínhamos falado, que é uma das características básicas da depressão. Só que a depressão comum, a tristeza comum, ela ocorre, é uma reação comum que ela dura um período curto. A depressão ela vai se instalando e ela vai ficando por um período muito mais longo. Quais os fatores desencadeantes? Importante aqui entender, fatores desencadeantes são gatilhos. Não significa que é o motivo da depressão, mas situações que podem proporcionar o disparo da depressão. Eventos grandiosos, né? Uma separação, um assalto, um acidente, doenças graves, né? Onde a pessoa toma um susto muito grande, uma preocupação muito grande, a morte ou perda de alguém, e às vezes até de um animal querido, algum tipo de abuso, né? Sexual, emocional, medicações específicas, já que podem interferir no centro nervoso,
e fazer uma alteração química cerebral, daqueles neurotransmissores que nós já falamos, abuso de substâncias como álcool e drogas, também há uma interferência direta com o cérebro, com neurotransmissores, problemas pessoais das mais diversas ordens que a pessoa esteja passando, conflitos. Então esses são gatilhos. Aqui é uma informação do Paulo Chapchap, CEO do Hospital Sírio-Libanês. Ele diz o seguinte: vivemos numa época marcada por uma epidemia de doenças mentais, distúrbios de ansiedade e depressão que atinge particularmente os jovens. É preciso lidar com isso de uma forma preventiva. Então está tendo uma epidemia de doenças mentais, né? A ansiedade, a depressão e o estresse são as mais comuns dentro do mundo corporativo. E ele está falando, olha, nós precisamos trabalhar isso de forma preventiva, porque senão a conta vai vir lá na frente. Então, uma primeira informação para que vocês vão tendo contato com essa realidade. Algumas personalidades aqui, e eu vou explicar o porquê que eu estou colocando isso aqui. Ó. Esse Whindersson Nunes, um ator, um comediante, aí, garoto novo, saudável, depressão. Padre Marcelo Rossi, uma pessoa ligado dentro da fé, que desenvolve um trabalho dentro da religião a que ele professa. Paula Fernandes, aí uma jovem cantora talentosa. Selton Mello, um ator famoso, reconhecido internacionalmente. Jim Carrey, um dos maiores comediantes da atualidade. Todos com problemas, vivenciaram ou estão vivendo problemas de depressão. A Anitta, também, ó, e Bruna Marquezine, outra jovem atriz famosa, talentosa. Justin Bieber, um jovem cantor pop canadense, se eu não me engano. Lucas Luco, um cantor, ele é cantor, é ator, aí sarado também. Pedro Bial, jornalista reconhecido no meio das comunicações. Diego Hipólito, um atleta, medalhista. Elton John, cantor famoso mundialmente, tentou suicídio. Owen Wilson, também um comediante famoso, muitos filmes, uma pessoa assim talentosa, também tentou suicídio. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Princesa Diana, uma pessoa famosa, rica, querida, e também foi acometida pela depressão. E aqui traz a reflexão. Não tem a questão se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se é jovem, se é velho. A depressão, ela está sujeita a qualquer pessoa percorrer pelos caminhos dela. Então, a depressão não tem nada a ver com incompetência, com talento. As pessoas podem ser talentosas, as pessoas podem ser CEOs de empresas, as pessoas podem ser extremamente talentosas dentro daquilo que ela faz, mas ser acometida da depressão. O impacto no mundo corporativo. Vamos trazendo agora, e eu vou passar para vocês algumas estatísticas para que vão se apropriando dessas questões. De 2005 a 2015, houve um aumento de 18%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, as questões de depressão, elas vêm crescendo. Não tem essa de estacionar, parou a curva.
Não, cada vez mais ela vem crescendo. A previsão é que esse ano ou ano que vem será a doença mais impactante em todo o mundo, não só no Brasil. Hoje, o Brasil é considerado o campeão de casos da América Latina, com 5,8% da população. Olha só, a média global é 4,4. Se eu não me engano, a gente está perdendo, se eu não me engano, é para os Estados Unidos. Os Estados Unidos deve ter 5,9. Aqui nós estamos falando de 12 milhões de brasileiros acometidos com a depressão. 12 milhões de brasileiros é muita gente. No Brasil, a cada 45 minutos há uma morte por suicídio. Em média, 11 mil casos por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Né? Recentemente, nós estamos falando, passamos pela pandemia, né? O número de mortes são assustadores, tudo, mas aqui nós estamos falando que é 11 mil casos todo ano. Em 10 anos, são 110 mil pessoas que morrem por questões de suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos. No mundo, é a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. 63% das pessoas na faixa etária entre 25 a 34 anos disseram que não contaria para a família pela vergonha de admitir um quadro depressivo. Essa informação vem do Ibope, publicado na revista Veja. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque de 25 a 34 anos é uma parcela ativa dentro do mundo corporativo de trabalhadores. 63% deles falam que não falariam nada. Por quê? É o tipo de coisa que é difícil falar, é difícil expressar isso, comentar esse tipo de coisa, porque existe a preocupação do julgamento. Então, às vezes, dentro do ambiente de trabalho, tem alguém sofrendo com isso de uma forma muito intensa e as pessoas, às vezes, não percebem. Isso é muito sério. Apenas 37% dos depressivos graves recebem algum tipo de tratamento no Brasil. Olha só, dos depressivos graves, 37% recebem algum tipo de tratamento. Os outros 53%, 63% não recebem. Então, às vezes, as pessoas não sabem nem o que está acontecendo, não sabem nem o que é depressão. Ela só sabe que ela está sentindo uma dor da alma muito grande. Estima-se que no mundo 300 milhões de pessoas sofram com depressão. 300 milhões de pessoas é muita gente, pessoal. Especialistas evidenciam a necessidade de se colocar esse tipo de transtorno mental, a depressão, no topo da lista de preocupações de políticas públicas e das empresas. Então, os especialistas já estão evidenciando, pessoal, vocês têm que olhar para isso, porque isso daí, a conta vai sair cara. A maioria das vezes, quem está ao redor não dá conta de que aquele funcionário precisa de ajuda. E isso é grave. Lembra no comecinho? Uma das frases das pessoas, muita gente à minha volta,
mais a pessoa se sente só. O número de consultas psiquiátricas pelos planos de saúde sobe 20% em 2 anos. Notícia do Estadão do ano passado. 20% em 2 anos. É muita coisa. E tem mais. Vamos falar agora em grana, olha. Os transtornos mentais, como ansiedade e depressão, custam à economia global algo em torno de 1 trilhão por ano em queda de produtividade. Organização Mundial da Saúde. Nós estamos falando de $1 trilhão, não é por absenteísmo, não é por demissão, não. É por queda de produtividade. Pela primeira vez, foi incluído no Fórum Econômico Mundial do ano passado o relatório que trata dos fatores de risco à economia global. Então, a depressão entrou pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial. Por quê? O pessoal está percebendo. E isso nós precisamos olhar. Nós precisamos de olhar para isso. Está crescendo muito. Não tem perspectiva de queda. Esse Fórum Econômico Mundial, ele diz que o que vai determinar o crescimento de uma economia baseada no conhecimento, como é a nossa, né? Nós estamos numa era do conhecimento, é a capacidade das empresas de desenvolver práticas e políticas que ajudem a construir ambientes de trabalhos colhedores e a manter profissionais mentalmente sadios. Né? Hoje já você vê mundos corporativos, grandes organizações, acabou o trabalho, já tem lá karaokê, já tem bebida, já tem beliscos, vão criando áreas confortáveis. Isso, tudo bem, está ajudando a construir ambientes de trabalho acolhedores. Mas tem toda uma questão muito mais profunda por trás disso. Olha lá, estamos falando de dinheiro ainda, hein? Cada dólar gasto em iniciativa de bem-estar mental gera às organizações $4 de retorno em produtividade. Então, estão falando que quando você gasta com isso, você não está perdendo dinheiro. Você está ganhando dinheiro. Ansiedade, aqui está falando de ansiedade, você vai ver que está ligado com a depressão, né? É o motivo de 2 em cada 10 afastamentos de emprego por doenças comportamentais, ficando atrás apenas da depressão. Então, depressão é o principal motivo de afastamento nos empregos, segundo a Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda. Em 2016, até onde eu consegui chegar com essa informação, cerca de 75 mil trabalhadores foram afastados pela Previdência Social em razão deste mal. Como vem crescendo, né? Aí a gente já vai entendendo os números. Essa aqui é uma outra pesquisa que eu tive contato com ela, quer ver? Olha que interessante. Eles pegaram 1.419 pessoas, com ligados a vários setores de várias empresas, e eles fizeram essa pesquisa. Você já sofreu algum transtorno emocional? Ansiedade, 49, burnout,
44. Burnout é a síndrome do esgotamento físico e mental, né? Está muito ligado ao estresse. E a depressão, 24%. Seu trabalho contribuiu com o transtorno? Sim, fortemente. 49% diz que sim. Quais situações do trabalho contribuem para o transtorno? Pressão por resultados e carga de horário excessiva. Pressão por resultados, 61%. Olha só, as pessoas estão entendendo que as questões, transtornos emocionais, ocorreram em função da pressão por resultado. E a pressão por resultado, ela é comum hoje? Muito mais. Sempre houve, né? Mas na era industrial, as coisas eram tudo mais lento. A velocidade de informações era mais lenta. A cobrança era feita de formas diferenciadas. As características das gerações, baby boomer, X, Y, eram totalmente diferentes das atuais. As redes sociais, enfim. Então a pressão é muito grande. E a pressão não vai diminuir, vai continuar, porque hoje o mundo corporativo, ele é assim, ele é por uma questão de resultado. Como sua empresa lida com empregados que passaram ou estão passando por algum transtorno? 32% diz, olha, de RH concede licença médica, mas o descontentamento do chefe é notável. Agora você imagina, a pessoa tem uma pressão por resultado, ela fica ruim, aí ela vai tratar, e aí o líder começa, não estou gostando disso daí não, hein? Aí a pessoa se sente mal até se tratando. Não há RH estruturado que dê instruções sobre como agir, 26%. Essa aqui é uma pesquisa, as informações duas primeiras são as mais importantes ali, né? Essa consultoria de recrutamento, Telensis Group, realizadas em junho do ano passado. E aí é a metodologia que eles usaram. Ok? Então, é uma questão de saúde ou é uma questão econômica a depressão dentro do mundo corporativo? Então, se a liderança, se a empresa tem uma linha muito humanista, ela vai olhar isso de uma forma humanitária, vai incentivar para que haja questões, para que a pessoa se cuide, se trate, vai estar olhando isso. Agora, se a pessoa ela for por uma questão econômica, vai chegar um momento muito próximo que ela também vai fazer, não por uma questão humanitária, mas por uma questão financeira, porque ela entende que cada vez mais está crescendo. Ela vai entendendo que cada dólar que ela investe naquele funcionário, na sua saúde mental, vai ter um retorno de 4 dólares em produtividade naquela organização. Então, o caminho é olhar, cuidar, né? As empresas, as organizações, ela tem as suas visões, as suas missões, mas cada vez mais elas vão olhar para a qualidade de vida da sua equipe. Então aqui eu volto a falar, olha, a depressão, agora eu vou fazer a amarração com aquilo que eu tinha passado lá no começo. Depressão, ela ocorre de fato numa alteração química do cérebro. E aí é importante que, dependendo do caso, vá, porque quem diagnostica
enfermidades mentais é o médico, de preferência o psiquiatra. Mas é de comum acordo, é um reconhecimento a nível mundial, tanto de psiquiatras, médicos, psicólogos e psicanalistas, que existem situações que é importante que haja intervenção medicamentosa nos pacientes, mas é de comum acordo de todos eles que se deve fazer um acompanhamento num profissional da área da saúde mental, porque isso vai contribuir para trabalhar a causa primeira lá atrás, para tentar resolver, trabalhar essa questão. Então, se ela tem uma alteração química no cérebro, pode ter ocorrido pela perturbação mental, e essa perturbação mental ocorreu devido a um problema social, como falei, perdeu o emprego, uma separação, questões de saúde, relacionamentos. Esse problema social é em função de como aquela pessoa especificamente funciona, já que duas pessoas vivenciando a mesma situação sentem e percebem de forma diferente. Só que como essa pessoa funciona é como ela foi construída. E como ela foi construída? Aquele nosso cérebro, que hoje tem 86 bilhões de células nervosas, neurônios, em plenas sinapses, como é que ele foi construído, esse cérebro de cada um? Já começou lá no ventre materno. Como foi essa relação? Como foi essa emoção? De que forma essa criança sentiu essa gravidez? Esse cérebro, como ele viu, como ele ouviu e como ele sentiu nesse processo de evolução da sua primeira infância, da sua adolescência. O que foi que ele viu, ouviu e sentiu? Como foi essa experiência? Dois jovens, numa mesma idade, dentro de uma mesma casa, veem, ouvem e sentem de forma diferente cada um deles. Porque são criaturas únicas, individuais. Como é que essa criança, esse cérebro em crescimento, sentiu a sua relação familiar? Como foi essa troca, essa experiência familiar? Quais foram os exemplos que essa cabecinha teve ao longo da vida? Quais foram os tipos de valores morais, sociais, éticos e religiosos que foram passados para essa criança, que depois se tornou um adulto? Como foi a comunicação com os seus pais, com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus professores, com os seus tios, com suas avós? Como foi essa comunicação? Tudo isso contribuindo e alimentando a construção dessa cabecinha aí, olha. Como é que foi as relações que foi sendo adquirida ao longo dessa formação desse cérebro, alimentando esse cérebro? Foram relações saudáveis? Foram relações tristes? Foram relações marcadas e de que formas? E por final, como que as redes sociais impactaram e estão impactando na vida da construção de um cérebro, de uma criança, de um adulto, de um adolescente? Que impacto que isso tem cada vez mais. As pessoas mais velhas tiveram um impacto menor das redes sociais.
As pessoas mais novas estão tendo um impacto muito maior, onde eles estão tendo contato de uma forma desenfreada, muitas vezes, do mundo do faz de conta. As pessoas vão caindo na armadilha de se ligando a outras pessoas e elas vão vendo esse mundo do faz de conta, onde todo mundo posta lá. As viagens, os carros, as baladas, os hotéis, as praias, os coquetéis, e vai tendo mensagens disso de uma forma inconsciente, que está todo mundo se dando bem. A única pessoa que tem que pagar as contas, que está difícil para pagar a conta, que dói o pé, que deu problema de desinteria, isso ninguém posta lá. Então, todas essas questões, olha o que acontece. É o que formam, é o que impactam. Por isso que, claro, como psicanalista, eu vou falar para vocês que a psicanálise é uma ferramenta encantadoramente maravilhosa para se trabalhar as questões da depressão, da ansiedade, do estresse. Ela é encantadoramente maravilhosa pela seriedade, pelo respeito, pela profundidade, pela integridade com que ela aborda as questões de seus pacientes. Porque ela vai buscar o quê? A causa primária. Ela vai contribuir para que a pessoa percorra o seu caminho da sua história e ela entenda quem ela é. Normalmente as pessoas imaginam quem ela é. Ela não se apropria de fato. E aí que é interessante. A pessoa se permitir percorrer pela sua história e ela fazer novas descobertas e se apropriar das suas questões. Porque nós não conseguimos mudar ninguém. A única pessoa que conseguimos mudar somos nós mesmos. E para mudar, nós precisamos conhecer, nós só mudamos o que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, não mudamos. Daí a importância de nos conhecermos cada vez mais. E essa frase célebre de Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, eu chego aqui ao final, eu espero ter contribuído de alguma forma com esse assunto tão importante no mundo corporativo, nas famílias, no mundo na sociedade de uma forma geral. E nas empresas, elas não são formadas por CNPJs. As empresas são formadas por seres humanos. E os seres humanos, eles sentem, eles sofrem, eles têm ideais, eles têm conflitos. Então, o caminho é olhar para isso. E eu faço um convite a você. Permita-se conhecer um pouco da sua história. Até a próxima, pessoal.